Te falarei, pessoal, vamos fazer então aqui hoje a segunda parte da resenha da peça Romeu e Julieta, né? Eu falei bastante coisa lá na primeira parte sobre os anacronismos, né? Porque a gente tende a observar a obra com os olhos de hoje, a gente tende a observar a obra. Ah, mas ela só tinha 13 anos. Naquela época, 13 anos já estava pronta para casar. A menina menstruada estava pronta para casar. E também observar que os pais já estavam arranjando. Aí, desculpa, deu uma coceira aqui no nariz. Nossa, gente, o vídeo aqui ele é bem raiz mesmo. Não tem edição, não tem nada. Vai do jeito que tá. E os pais já estavam arranjando casamento pra moça. Com 13 aninhos. Ela ainda não tinha feito 14. E explicando os anacronismos, explicando porque que certas moças, por exemplo, elas não se casavam porque dava muito trabalho. Vida sexual era perigosa, era literalmente perigosa, porque a mulher podia morrer no parto. Não tinha anticoncepcional e geralmente mulher com vida sexual ativa tinha um filho por ano. Então isso desgastava muito a mulher e por isso algumas, para inclusive não serem obrigadas a casar com quem não queriam, faziam um voto de castidade. Se elas fizessem isso em nome da igreja, os pais não poderiam obrigá-las a casar. E aí que a gente entra no lance lá do Romeu, que é um cara totalmente transtornado, um cara que parece que ele tá tendo um surto maníaco no meio da peça. E ele era louco por uma tal de Rosalina. Ele escrevia poemas para ela, cartinhas para ela, e ela falava: eu permanecerei casta, ou seja, não quero casar, esse negócio de homem dá muito trabalho, eu não quero. E ele então está muito transtornado por isso e vai com o amigo dele para um baile de máscaras, o amigo que o incentiva a ir para o baile de máscaras. E é lá que começa a treta toda. A Julieta está relativamente numa boa até então. Foi criada para obedecer aos pais. Pai e mãe mandou casar, tem que casar. E acabou. Quem decidia o futuro dos filhos, principalmente as filhas nobres, eram os pais. Tanto que se o pai e se a mãe ordenasse a menina ir pro convento, ó, vai pro convento, vai virar freira. Acabou. Não tem nada que discutir. Ah, mas eu quero casar. Não interessa. O que o pai e a mãe decidiu era o futuro da menina e acabou. Não interessava se ela gostava de alguém, se ela não gostava. Não interessava se ela queria casar por amor. Não interessava se ela não queria casar. Foi pro convento, acabou. Mesma coisa se os pais quiserem obrigar a menina a casar com um cara que ela não tinha nada. Não sentia nada por ele. Vai casar, acabou, porque casamento não era sentimento. Casamento era uma aliança política e patrimonial. Acabou, né? Acabou, não é para ser feliz no casamento, é para cumprir com o papel ali que a família tá ordenando e acabou. E ele chega lá, o Romeu chega lá no meio do baile, vê a menina e se apaixona loucamente só de olhar para a menina. Gente, eu tenho um negócio com esse tipo de abordagem em qualquer obra. Mas eu tenho um negócio. Como assim você se apaixona por alguém que você nunca conheceu? Atração existe, tesão existe. Talvez até um simpatizar, olha lá aquela pessoa, tal. Tem uma aparência que eu gostei. Mas você não conhece a pessoa, você não sabe quem é a pessoa, você não tem nem substância para gostar da pessoa. Literalmente de um segundo para outro ele esquece a Rosalina e se apaixona loucamente pela Julieta. Por isso que eu falo. Parece que ele tá num surto psicótico, um surto maníaco. Como assim? Você arrasta um bonde por uma menina, a menina não tá nem aí pra você, só que aí de um segundo para outro você a esquece, começa a gostar da outra. Aí tem a famosíssima cena, né? Na varanda, se eu não me engano, as falas que eles trocam ali fazem um soneto, ou seja, foi uma peça muito bem construída.
foi uma peça muito bem construída, foram versos muito bem escritos e muito bem elaborados. O que eu tô falando aqui não é se foi bem escrito ou não. Tô falando aqui é da loucura dos personagens, né? E é engraçado que a Julieta, ela vai na dele, ao contrário da Rosalina, que no mínimo viu que o cara é totalmente louco, né? A Julieta caiu na dele assim, ela entrou, ela caiu na pilha, como se diz no popular, ela caiu numa pilha de tal forma que ela, não, eu vou ficar com ele, eu também sou apaixonada por ele, só porque olhou para ele também, não conhece nada dele. Não conhece nada, não tem uma atitude dele para admirar, não tem nada. E ele fica transtornado por ela, e como dessa vez ele está sendo correspondido, ele chama um amigo dele, que era um frei, para casá-los em segredo, de um dia para o outro. De um dia para o outro. E ele sabe que isso tem que ser feito em segredo porque as famílias são inimigas, né? E vai lá, casa com ela em segredo, só que no meio desse imbróglio todo tem duelos, ele duela com o primo dela. Aí o amigo dele também vai lá, entra no duelo no lugar dele, aí ele é banido da cidade, gente. O cara é banido da cidade porque ele quer casar com uma ilustre desconhecida que ele conheceu num baile de máscaras. Ele não sabe nada da menina, a menina não sabe nada dele. Puro fogo de palha, pura loucura, puro surto psicótico. Não digo nem surto psicótico, me parece mais um surto maníaco. E o grande problema ali foi que a moça embarcou na dele. Aí morre o primo da Julieta, morre o amigo dele, morre todo mundo. E ele é banido da cidade, só que para ele não ser banido da cidade, ele resolve fugir com ela. Então eles se casam em segredo, esse frei amigo dele casa eles em segredo. Só que a família dela tá percebendo essa movimentação toda e tá percebendo que o rapaz é inimigo da família, então para ela não ficar com o inimigo da família, vamos apressar o casamento. O casamento ainda ia demorar um pouquinho, aquele casamento arranjado lá do comecinho, ainda ia demorar um pouquinho para ser feito. Mas eles quiseram apressar. E ela então, para ela não ficar com ele, ela casa em segredo com o Romeu. E se eu não me engano, no outro dia eles consumam o casamento, eles têm uma única noite juntos. Eles têm uma única noite juntos. E para escapar do casamento, esse frei que os casou dá para ela uma espécie de um preparado para ela tomar, deitar, fingir-se de morta, porque se ela fingisse de morta, a família ia desistir dela. Ah, já tá morta, né? Como é que você vai correr atrás de uma morta? Depois ela e o Romeu iam fugir. Eles já estavam casados em segredo, mas estavam. A gente não sei até que ponto esses casamentos em segredo eram válidos, porque na época, segundo o direito canônico, tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. Eu não tenho muita certeza do número de testemunhas, mas não dá pra ser assim. Ai, chegou um padre lá, te casou, pronto, já tá casada. Eu acho que não era assim. Dava até pra anular se entrasse com processo canônico na época, mas eu não sou entendida disso, então deixa pra lá. Mas para todos os efeitos, eles se consideravam casados e eu fugi da cidade. Olha que legal. O cara de outro dia tava vidrado na outra. Até uma semana atrás nem sabia da existência da menina. E aí eles já estão casados, já tiveram uma noite juntos, tudo escondido, né? Sem a permissão da família. E ela se finge morta, só que o recado não chega a ele, ao Romeu. Então quando ele recebe a notícia de que ela faleceu, ele acha que ela morreu mesmo. E o que ele faz? Ele se mata. Ai, meu Deus, ele se mata. Ele se mata. O cara é tão... Gente, o cara é muito louco.
cara é muito impossível, gente. Pra você chegar lá, se apaixonar perdidamente por uma estranha. E olha que eu estou salvaguardando os anacronismos, porque uma pessoa anacrônica falaria: que absurdo! Uma menina de 13 anos. Era comum menina de 13 anos já casar, já ter relacionamento, já era considerada mulher, não é que nem hoje. Entendeu? Não tinha visão de adolescência, pré-adolescência, idade adulta que tem hoje. Então a menina já era considerada apta para casar aos 13 anos. Então a gente nem tá levando isso em consideração. A gente tá levando o fato de que o cara é super volúvel. E ele é tão louco e ele é tão impulsivo que nesse impulso ele se mata. Ele se mata, ele acaba com a própria vida. Ele casa, olha que loucura, ele era apaixonado por outra. Ele casa em questão de dias, isso. Ele é apaixonado por outra, desapaixona, namora não, conhece, tem uma conversa ali, tem um diálogo ali, casa, consuma a relação uma única vez, faz plano de fugir, tem lá toda uma informação desencontrada, mata pessoas, envolve amigos em... Mata não diretamente, mas envolve amigos em duelos. É banido da cidade em dias. Gente, o cara é um furacão ambulante. Esse cara, ele tinha que ser banido mesmo da cidade, porque o cara é muito louco. O cara, ele espalha a tragédia por onde ele vai, onde ele pisa, ele espalha a tragédia. Aí ele chega lá na cripta, vê que a menina tá supostamente morta, porque ele não recebeu o recado do Frei, amigo dele. E o problema também foi a Julieta na dele e o Frei da dele. Se nenhum dos dois tivesse ido na dele, ia ser mais um crush frustrado, como foi com a Rosalina. Né? A Rosalina não deu corda, então não aconteceu nada com ela. Como a Julieta deu corda, aconteceu tudo isso. Ele se mata. E ela acorda, porque era para se fazer de morta por uns momentos, depois acordar. Quando ela acorda, ela vê ele morto. E aí parece que a loucura tomou conta dela também, ela também se mata. Gente, a história durou o quê? 3, 4 dias? 3, 4 dias. Quem me conhece do outro canal sabe que eu falo sobre relação abusiva. E, gente, relação abusiva é o seguinte: a pessoa conhece, na outra semana tá noivando, na outra semana tá casando, e às vezes em um ano essa pessoa destrói a tua vida todinha. Ou em 6 meses ela destruiu a tua vida todinha, te deixou cheia de dívida, cheia de... Entendeu? Romeu e Julieta é recorde. Não foi em 6 meses, não foi uma semana. Foi em 4 dias. Em 4 dias, um monte de gente morreu, a menina morreu, o cara morreu, se matou também. Acabou com a vida de todo mundo. E esse enredo tornou-se algo extremamente conhecido como uma linda história de amor, quando na verdade é um enredo de uma tragédia, né? Eu já li e já vi resenhas de pessoas mais entendidas de Shakespeare, que elas falam assim: gente, na verdade era uma crítica à desobediência aos pais. Ela não obedeceu aos pais, porque se ela houvesse se casado com o noivo que os pais escolhessem, nada disso teria acontecido. E o Romeu era um louco, o Romeu era um furacão ambulante. Como assim? Em alguns dias ele faz toda essa bagunça na vida de tanta gente. Então o Romeu era de uma alta periculosidade. Ele chamava isso de amor, mas ele era um cara de altíssima periculosidade. Se ele não se matasse, era pra prender esse cara mesmo, porque ele era louco. Quanta gente que não morreu por causa dos atos dele. Quanta gente que não... Enfim,
Se tivesse, ainda vi lá uns comentários assim, se tivesse durado mais de um ano, tinha morrido Verona inteira. Pois é. Então, gente, muito provavelmente não foi escrita para ser uma história romântica, não foi escrita para ser um lindo exemplo de amor. É uma loucura, foi um surto maníaco de um louco e a menina foi na onda. A menina foi na onda dele. A menina foi na onda dele. Entendeu? E moral da história, quem que se deu bem nessa história foi a Rosalina, né? A Rosalina deve ter ouvido falar das loucuras lá e falou, gente, que bom mesmo que eu não dei brecha pra esse infeliz, né? Porque podia ter acontecido comigo. Não se fala do fim da Rosalina, né? O que aconteceu com ela. Mas sortuda foi ela, né? A mais sortuda nessa história toda foi ela, que viu de camarote sem precisar se envolver na história o que ia acontecer se ela se envolvesse com esse louco. Aí as pessoas elas vão falar assim, ah, mas é porque... por exemplo, no século XIX, o romantismo ele estava muito em alta. E estava muito em alta isso de se matar por amor. Também tinha um livro extremamente célebre do romantismo, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ele gosta de uma menina que já é casada. E ele se mata por não poder ficar com ela. E isso originou uma onda enorme de suicídios na Europa do século XIX. Gente, olha o nível do povo de se deixar levar por livro, por história que lê no livro. Então, segundo essa ótica, né, que é a segunda onda do romantismo, né, é muito mórbida, ela fala muito de morte, até porque naquele tempo morria muita gente, morria muita criança, morria, o pessoal não chegava nem aos 40 anos direito, morria muita gente, era um evento, os velórios eram eventos, as roupas de luto eram um comércio, porque principalmente a mulher, que o homem usava abraçadeira, a mulher tinha que usar toda aquela roupa de luto por anos a fio. Tinha mulher que não saía nunca do luto, do jeito que morria a gente naquela época. E, sabe? Olha que loucura! E no romantismo isso meio que era exaltado. A morte era exaltada, morrer de amor, morrer por amor era exaltado. Então, a partir do século XIX, a história de Romeu e Julieta começou a ser exaltada como uma linda história de amor, ao passo que antes era uma história moralizante. Era uma história, o que vocês não devem fazer, né? Assim como a Megera Domada também é uma história moralizante. A Megera Domada também é uma história moralizante porque considerava-se que as mulheres da época tinham que ser submissas. Então, vamos contar uma historinha de uma mulher insubmissa que se tornou submissa. Novamente, reiterando, não é porque para eles era certo a mulher ser submissa que hoje a gente vai bater palma e achar que aquilo estava certo. A gente está vendo a coisa com uma ótica da época, entendeu? Mas mesmo segundo a ótica da época, Romeu e Julieta é uma história muito louca. Suponhamos, é só uma suposição, e que nem eu falei lá, quando a gente tem a idade da personagem, a gente não leva essas coisas em consideração. Hoje, burra véia, a gente já tem outro tipo de visão. Mas é a seguinte digressão aqui na mente da gente. E se tivesse dado certo o plano? Se ela chegasse, acordasse, ele a levasse para outro lugar e eles vivessem como anônimos em outro lugar. Vocês acham que ele era um cara confiável? Porque assim, ela era nobre, ela não devia trabalhar. As meninas, assim, de pobre mesmo, camponesa, trabalhava desde que começou a andar, já começou a trabalhar. Mas ela nunca deve ter trabalhado na vida. Não sei se eles estavam levando algum bem de consumo para poder vender no caminho, para pegar dinheiro, mas assim, primeiro, do que eles iam viver, né? Segundo, vamos supor que
ele não adorava a Rosalina e de repente ele desistiu da Rosalina de um segundo para outro. Ele não podia fazer o mesmo com ela. Aí ia vir o primeiro filho, aí ia vir o segundo filho. Aí já ia ficar cansada. Já ia ficar, né? O corpo da mulher não é o mesmo depois que tem filho, por mais que seja novinha. Aí ia numa feira da esquina e olhar para outra e se apaixonar perdidamente por outra e dar um pé na bunda da Julieta. Não era impossível não, muito pelo contrário, pela índole maluca dele, era bem capaz de acontecer. Romeu e Julieta só não foi pior porque eles morreram antes. Porque se eles não houvessem morrido, aí sim que a gente ia ver o tanto de merda que esse cara ainda ia fazer na vida dessa mulher. E ela confiou 100% nele. E, gente, vocês acham mesmo que uma menina que casasse escondido contra a vontade dos pais, mãe solteira, mãe separada, ia voltar com as crianças pra casa dos pais assim, século XVI? Jamais. Ou ela ia ter que se prostituir, ou ela ia ter que ser criada na casa dos outros, ou ela ia botar a criança na roda dos enjeitados, que na época era uma roda onde mães solteiras muitas vezes colocavam os filhos, porque não tinha como criar. Ou sei lá. Né? Tinha uma menina no Cortiço também que ela engravidou de um cara, assim, num rompante, engravidou do cara. E ela fugiu de casa porque a mãe bateu muito nela. Cortiço já é século XIX e é Brasil, é outra história. Mas ainda tinha esse negócio de mãe solteira ser repudiada. Aí ela foi. Aí primeiro ela virou criada na casa de um, criada na casa de outro, quis ser uma de leite, mas perdeu a criança. Aí foi amante de um, amante de outro, e levando a vida assim. O futuro da Julieta ia ser esse. Ser amante de um, ser amante de outro, ser criada na casa de um. E pra uma nobre, ser criada na casa dos outros ia ser absurdo, né? Ou ia ser prostituta. Não sei se sem um dote ela ia conseguir se internar num convento, porque até para ir pro convento elas tinham que ter dote. Não era assim qualquer mulher que eles pegavam para colocar lá para dentro. E eles diferenciavam bastante. As mais ricas, as mais dotadas, eles botavam em quartos melhores, em celas melhores, que chamavam. As pobres tinham que trabalhar e as nobres ficavam nos melhores quartos sem trabalhar. Não era fácil não, gente. Ela ia largar tudo para trás por um cara que ela conheceu na festinha. E aí essa digressão que a gente tem por pensar assim, poxa, mesmo que desse certo, mesmo que ela não tivesse morrido nem ele, o que ia acontecer? No primeiro desavença ali, no primeiro entrevero, olhou outra na feira, deu um pé na bunda dela e sai fora. Quem ia defendê-la? A família também tinha o dever de defender. Suponhamos que ela casasse com quem os pais mandassem. Os pais iam ficar em cima. Ó, a gente trocou alianças aqui entre a nossa família, você vai ter que cuidar da minha filha. Por quê? Porque não tinha vida profissional como tem hoje a mulher. Principalmente a mulher nobre. Ela tá indo com dote pra você, então é pra você cuidar dela. O casamento era o INSS da mulher. A mulher não trabalhava. Ela ia viver de quê? Então, era um horror, né? O marido traía, o marido fazia coisas horríveis, às vezes até batia na esposa, que era da época. Mas ele tinha que sustentá-la até o fim da vida. Principalmente entre os nobres, não existia separação, não existia divórcio, tem que sustentar até o fim da vida. É horrível, é horrível. Mas eles meio que salvaguardavam, a família meio que ia salvaguardar a segurança, pelo menos material, da mulher ali. Ela ia ser super infeliz, mas ia estar dentro de uma situação razoavelmente segura se o casamento fosse arranjado pela própria família. Se ela casasse clandestinamente com um cara que a família repudiava e fosse para outra cidade onde ela não teria um parente para defendê-la, acabou. Hoje em dia tem tanta gente em grupo de apoio. Eu tenho uma filha, minha família não me aceita de volta com o filho, tô desempregada, o que eu faço? Para onde é que eu vou? Hoje, 2020, você imagina em 1500 e lá vai cacetada. Então são essas digressões que a gente faz, né? Tinha inclusive um autor, que ele era autor romântico, esses autores românticos era tudo Romeu.
Eles tinham paixões arrebatadoras que de um segundo para outro eles esqueciam. Então, eles não eram apaixonados pelas mulheres, eles eram apaixonados pelo estado de estar apaixonado. E, se eu não me engano, era Camilo Castelo Branco o nome dele. Ele era assim, gostou de uma, casou, fazia filha para outra. Gostou de uma, casou, fazia filha para outra. Assim. O Oswald de Andrade, também, ele não era do romantismo, ele era do modernismo, já era século XX. Largou a Tarsila do Amaral pra ficar com a Pagu. A Pagu, depois que ele deu um pé na bunda da Pagu, a Pagu chegou lá falando que ele era um canalha. Minha filha, se ele fez isso com as mulheres, vai fazer com você também. Entendeu? Aí as pessoas vão falar assim, mas Sara, é assim mesmo, o relacionamento termina. Ok, hoje em dia, assim, naquele tempo, se um cara terminasse com uma mulher, com um filho no braço, e a família a desaprovasse, não a receber de volta em casa, ele praticamente estava passando a ela uma sentença de prostituição, ou vai ter que ir pro convento, ou vai ter que servir de criada na casa dos outros, que era uma coisa que as nobres não faziam, ou vai ter que, sei lá, vai ter que pedir esmola no meio da rua, porque solteira era muito mal vista, independente da culpa da separação ser do cara ou não. Então o cara literalmente acabava com a vida de uma mulher dessa. Vocês estão entendendo? Não é o contexto de hoje, nós não podemos ver com o contexto de hoje. Nós temos que ver com a cabeça da época e do que acontecia com uma mulher separada com um filho no braço na época. Não estamos falando de hoje. Que a mulher, mal e mal, ela sai para trabalhar, mal e mal tem CRAS, tem CREA, ela vai pedir cesta básica, mal e mal tem aí a internet para ela tentar pedir uma ajuda, mal e mal tem faxina para fazer, tem doce para vender na rua, se vira. Naquele tempo não tinha. Naquele tempo, inclusive, dependendo da reputação da mulher, ninguém nem comprava serviço dela. Porque era feio. Então ela tinha que virar prostituta mesmo. Ou ia virar mendiga no meio da rua, porque a família também não aceitava de volta. Olha o entorno disso daí. Então, resumindo bem a parada, o Romeu era louco. O Romeu era um perigo para toda e qualquer mulher que passasse no caminho dele. Morreu foi tarde, devia ter morrido mais cedo para não causar tanto estresse. E a Julieta se deixou levar, até porque era uma menina presa dentro de casa. O que ela conhecia do mundo aos 13 anos? Nada, 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 nada. Podia ser infeliz se casasse com o noivo que os pais indicaram? Podia ser muito infeliz, mas pelo menos essa segurança material estaria assegurada, por assim dizer. E era assim que toda mulher fazia, foi assim que a mãe dela fez, era assim que ela ia fazer também. Mas o cara, o Romeu, ia passando que nem um trator pela vida de todas as mulheres. E, em suma, quem saiu ganhando foi a Rosalina, que deu um belo de um não. Ela viu que ele era um louco e deu um belo de um não na cara desse louco. Gente, é isso aí, estamos com mais de quase uma hora para falar. Em suma, Shakespeare era um excelente autor, a obra foi muito bem escrita, a métrica dela, os sonetos, tudo ali bonitinho, as falas são maravilhosas, mas a história, de maneira alguma, é uma história de amor. Eu acredito que o próprio Shakespeare jamais quis escrever essa história como uma história de amor a ser almejada por quem quer que seja. Gente, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.